Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Então, estamos aqui de novo, né, para mais uma videoaula. Vamos falar hoje sobre proporção, ok? Na aula anterior, vimos razão. Então, quem lembra aí, quem não lembra, dá um pulinho lá na videoaula passada e relembre o conteúdo, né? Então, vimos lá que razão nada mais é do que o resultado de uma divisão. Então, quando eu tenho uma fração qualquer, eu tenho uma razão, né? A proporção nada mais é do que... Ela nada mais é do que uma... Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Do que uma igualdade entre razões, ok? Então, quando eu tenho mais de uma razão, se duas ou mais razões, duas ou mais frações ali tiverem a mesma razão, significa que elas são proporcionais, ok? Que ela tem uma proporção entre elas, ok? Então, se uma sequência de frações aí são proporcionais, essa sequência, sempre que eu fizer a divisão ali, ela vai dar a mesma razão para todas as frações, ok? Então aqui ó, tem um exemplo de duas frações, A está para B, A sobre B e C sobre D. A gente fala que A está para B, assim como C está para D. Ok? Então, uma propriedade que eu posso usar para garantir, vamos falar isso lá na frente, lá embaixo no vídeo, é que sempre que eu tenho duas frações proporcionais, duas razões iguais, eu vou ter que o produto dos extremos também vão ser iguais, ok? Então aqui, o que seriam os extremos? Os extremos são esses carinhas aqui, ó, esses carinhas que estão nas topas, né? Nos inícios e na parte de cima e na parte de baixo de cada fração, né? Então aqui, ó, o produto dos extremos, ó, A vezes D é igual a B vezes C, ó. A vezes D é igual a B vezes C. Lembra lá no nosso conteúdo passado, do ano passado, nós chamamos isso aqui o quê? De multiplicar em cruz, né? Multiplicar aí em x, ok? Então lembra, proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas ou mais frações, né? Com isso elas terão a mesma proporção. E para me garantir que elas são proporcionais, basta que eu divida. Então eu posso fazer a divisão normal e comparar se as razões são iguais, ou se eu quiser eu posso multiplicar os extremos e se der o mesmo valor, elas são proporcionais, ok? Exemplo aqui, ó, exemplo 1. O 1 sobre 2 é proporcional a 50 sobre 100? Não sabemos, então nós temos duas opções. Eu posso dividir 1 dividido por 2, né? E dividir o 50 por 100. Se eu fizesse aqui a divisão de 1 por 2, 1 por 2 eu poderia dividir, daria meio, e 50 por 100 também daria meio, ok? Então garantiria que elas seriam proporcionais. Ou eu posso usar a propriedade que eu falei lá em cima, né? Ó, o produto dos extremos, 1 vezes 100 tem que ser igual a 2 vezes 50, ó, 1 vezes 100, 100, ok? E 2 vezes 50, 100. Então, ó, se elas deu igual, beleza, ó, sim, existe uma proporção aí nesses dois números, ok? Outro exemplo aqui, ó, 6 e 10 são proporcionais a 15 e 25? Não sabemos, então temos que fazer o quê? Montar, dividir ou verificar se a propriedade é válida, ok? Se for válida, beleza. Então aqui, ó, nesse caso aqui eu só tenho que me preocupar só com a montagem, ok? Então eu fiz aqui, ó, entre outros eu poderia ter feito aqui, vou fazer no cantinho aqui, eu poderia ter feito 6 dividido por 10, isso tem que ser igual a 15 dividido por 25, ok? Eu só preciso manter uma sequência. Eu peguei esse, dividir por esse, eu tenho que pegar esse e dividir por esse. Eu não posso fazer o inverso. Que seria o que seria o inverso? Eu não poderia, deixa eu pegar uma outra cor aqui, eu não poderia pegar 6 e dividir por 10, ok? Eu não poderia fazer essa divisão, 6 dividido por 10, e aqui eu invertesse, vou fazer aqui, ó, 6 dividido por 10, e depois aqui eu pegasse 25 e dividisse por 15. Por quê? Porque aqui eu comecei com o primeiro número e dividi pelo segundo. Aqui eu não posso pegar o segundo e dividir pelo primeiro, porque eu tenho que manter uma sequência, eu tenho que manter um padrão, ok? Então na proporção, o que manda
na conta é o padrão. Porque se eu pegar valores de sequências diferentes, eu vou ter uma razão diferente, mesmo se elas fossem proporcionais, ok? Então preste muita atenção na hora da montagem, na hora da sequência, ok? Sempre obedeça, igual na razão lá, ó, sempre obedeça a ordem que foi colocado os termos, ok? Então aqui, ó, vamos verificar se esses carinhas são proporcionais. Eu já fiz aqui, estão vendo na tela, mas vamos lá, ó. Eu fiz o que aqui, ó? 6 está para 15, ó. Então eu peguei o 6, vou pegar a caneta vermelha. O 6 está para 15, ok? Assim como o 10 está para 25, ok? Então, ó, 6 está para 15, assim como 10 está para 25, ok? E aí eu posso fazer 6 dividido por 15 e ver se vai dar igual a 10 dividido por 25. Ou verificar lá na propriedade e multiplicar, né, os extremos. Ó, 6 vezes 25 e 15 vezes 10. Então, ó, 6 vezes 25, 6 vezes 20, 120. E 6 vezes 5, 30. 120 com 30, 150. E 10 vezes 15, 10 vezes 10, 100. 10 vezes 5, 50. 100 com mais 50, 150. Olha, então, beleza, a igualdade prevaleceu. Então, ele tem a mesma razão. Logo, sim, eles são uma proporção. Existe aí uma proporção entre o 6 e 10, ao mesmo tempo do 15 ao 25. Ok? Tranquilo, tranquilo? Deu aí para compreender? Então, recapitulando rapidão. Proporção, igualdade entre duas razões, duas ou mais, né? E ela vale aí a proporção do tipo A, os extremos A vezes D igual a B vezes C. Aí poderia ser outras letras, né? A gente usa A, B, C, D aí com a questão aí de padrão, mas poderia ser outras letras, poderia ser X, Y, ok? Lá no monômio a gente explica isso, ok? E vamos aqui para mais um exemplo, ó, o exemplo 3. Para fazer uma vitamina de morango, misturamos polpa e água na proporção 2 para 5. Olha aqui, ó, lembra que eu falei que devemos observar a ordem escrita, ó, misturamos polpa e água. Então, ó, aqui vai ser a mistura de polpa, ok? Polpa e água. Então, ó, polpa e água. Então, polpa vem primeiro e água vem segundo, ok? Na proporção de 2 para 5. Então, vamos lá, ó, proporção de 2 para 5. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho 2 de polpa para 5 de água, ok? Tranquilo? Aí continua a pergunta, ó, quantos copos de água deve ser misturado em 6 de polpas? Então, quantos copos de água? Ó, água eu não sei. Então, a água seria aqui minha variável, minha incógnita. Só que a água na parte de baixo. Então, ó, água. E ele sabe que eu vou colocar 6 copos de polpa, ok? Então, ó, repara, isso é uma proporção. Então, ó, já falou que é uma proporção. Então, já garanto isso, eu posso usar a propriedade normal. E qual é a propriedade que ela fala? 2 dividido por 5 está para 6 dividido por x. Eu poderia dividir 2 por 5 e achar um número que multiplica. Igual no caso aqui, ó, 2 para virar 6, eu sei que multiplicou por 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, qual o número que eu devo, quando eu multiplicar por 3, vai dar aqui? 15, ok? Então, ó, 2. Isso seria um jeito de resolver, tá, gente? Tem o jeito padrão aqui que eu vou fazer agora, ó. 2 para virar 6, ele multiplicou por... Opa! 2 para virar 6, eu fiz uma multiplicação por 3. Então, aqui embaixo, já que é uma proporção, eu tenho que multiplicar por 3 também. E 3 vezes 5 daria 15, ok? Mas vamos aqui no método tradicional de resolução. Mas com o tempo vocês vão aí pegando esses macetezinhos e vai ficar mais rápido a conta. Ok? Então aqui, ó, nesse caso aqui, eu posso usar a minha propriedade, né? Que o produto dos extremos, ó. Então posso fazer aqui 2 vezes x, assim como 5 vezes 6, ó. 2 vezes x é igual a 5 vezes 6.
2 vezes x é 2x, 6 vezes 5, 30. A letra fica sozinha, 30 divide por 2. Então, o tanto de água aqui vão ser 15 copos, ok? Tranquilo? Então, ó, na proporção aqui, quando eu tiver 2 copos de polpa para 5 de água, se eu aumentar o copo de polpas para 6, eu vou ter que colocar 15 copos de água, ok? Tranquilo? Então aí, ó, nós tivemos o conceito aí, né? E alguns exemplos iniciais de proporção, ok? Aqui embaixo eu trago para vocês algumas propriedades, no caso a fundamental e mais duas, que é bom você decorar. Por quê? Porque ela vai ser bastante útil em alguns exercícios onde ele complica um pouquinho mais a elaboração, ok? E ela fala o seguinte, ó, a fundamental, já falei lá em cima, né? Fala que em uma proporção o produto dos extremos também são iguais, né? Então A vezes B é A sobre B para C sobre D, A vezes D é igual a C vezes B, ok? Essa é a fundamental, usamos aqui para resolver o exercício acima, usamos lá em cima também para garantir que tinha uma proporção, só que tem essas outras duas aqui, ó. A primeira propriedade fala o seguinte, se eu tenho A sobre B e C sobre D, eu posso ter A mais B sobre A, que vai ser a mesma coisa de C mais D sobre C. O que ele fez aqui, ó? Eu posso somar o de cima com o de baixo e dividir, sei lá, pelo de cima. Então, ó, A mais B, ó, A mais B, tá aqui, dividido por A, ok? Então, ó, somei os dois e dividi pelo de cima. Eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Somar os dois, o de cima e de baixo, e dividir pelo de cima. Eu não posso, de maneira alguma, se eu dividir pelo de cima no primeiro lado, eu ia trocar lá e dividir pelo de baixo. Não pode, tem que manter a mesma sequência, ok? Então, ó, A mais B, somei os dois e dividi pelo de cima. Então, do outro lado, eu vou somar os dois e dividir pelo de cima. Se, por um acaso, eu quisesse dividir pelo de baixo, poderia. Só que eu teria que fazer igual dos dois lados. Então, A mais B dividido pelo de baixo, C mais D dividido pelo de baixo, ok? E isso também vale para a minha subtração, ok? Eu posso diminuir o de cima pelo de baixo, diminuir os dois e dividir pelo de cima, ou diminuir os dois e dividir pelo de baixo, tanto faz, ok? São propriedades, são maneiras de você resolver, porque você está adicionando um termo dos dois lados, isso não vai mudar a conta, ok? Então, se você adiciona um termo dos dois lados, você faz a mesma coisa dos dois lados, você manteve a proporção, ok? É como se você aumentasse de um lado e também aumentasse do outro, ok? Então, se eu diminuir de um lado, eu tenho que diminuir do outro também, ok? A segunda propriedade, ela fala o seguinte, ó, se eu tenho A sobre B e C sobre D, eu posso somar os de cima e somar os de baixo, que eu vou manter a minha proporção do mesmo modo, ok? Então, ó, A mais C é igual sobre B mais D é igual à fração original, ok? Então, ó, se eu somo aqui em cima, os carinhas de cima, A mais C, ou se tivesse mais, somasse todo mundo, desde que eu some aqui embaixo também, eu continuo mantendo a mesma proporção, ok? Então, somei em cima, somei embaixo, ainda assim continua sendo a proporção igual era no início, igual é A sobre B. E se eu diminuir, também a mesma coisa, somei em cima, somei embaixo, diminuir em cima, diminuir embaixo, ok? Nosso próximo vídeo eu vou trazer para vocês alguns exemplos aí de como utilizar essas propriedades na prática, ok? Tranquilo? Então espero que tenha gostado. Se precisar, dar uma olhada no vídeo novamente e qualquer dúvida deixa aí nos comentários ou chame lá no chat pra gente, ok?